Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 28 de julho, bora para nossa análise diária? Galera, deixe um like aí, fortaleçam o canal, não soneguem o like, né? Não soneguem o like. Soneguem outras coisas, mas não o like. Se é que vocês me entendem, tá? E se inscrevam no canal. Bora olhar aqui o DXY? Pessoal, DXY, olha aqui, galera. DXY ele tá se valorizando, né? DXY ele abriu um pequeno gap de baixa, ficou trabalhando na madrugada até umas 3 horas, mas depois começou a carregar a liquidez para cima, tá? E ele tá aceitando, ele tá 98,63, né? Aqui no 98,63, então ele tá conseguindo passar, né, essa liquidez. Tá conseguindo jogar o POC, olha só onde tava o POC na madrugada. Tava aqui, né? E depois começou a jogar liquidez. E logo pela manhã, ele tá numa alta bem forte, galera. É forte isso aqui pro DXY. Ele tava aqui no 40 já quando abriu. Quando abriu, já com 0,40 de alta, olha como amanhece o nosso dólar. Gap de alta, tá? Então o nosso dólar, ele já amanheceu aqui gap de alta por causa do nosso DXY. Tá um gap de uns 22 pontos, tá? Que ele não subiu mais por causa do nosso DIs, né? Por causa dos nossos juros. É bem verdade, foi isso, tá, pessoal? Mas o dólar ele pode ter subido mais, né? Tá trabalhando abaixo dos 600, né? 5.600. Recusou essa área, mas olha só, né? Quando ele vem aqui, fica trabalhando de forma aqui no 95, 97, ele quer romper, tá, galera? Bora ver se os juros, se o DXY continuar nessa subida mais alta e os juros, deixa eu mostrar os juros, né? Os juros ele tava flat, mas pegou uma tendência de baixa, tá, pessoal? Então, olha só, os juros logo no início da manhã, ele ficou trabalhando de forma flat, sendo que 9h30, né? Até umas 9h30, assim, 9h30, 9h20, né? Até umas 9h20 ele tava mais para alta. Só que depois ele trocou de lado, tá? E depois da 9h30 ele só ficou caindo, sendo que a ponta mais curta, ela tá mais flat. E a ponta média e longa, aqui como vocês podem ver, que tá pontilhado, ponta média, ponta longa cinza e a ponta curta é essa branca aqui mais forte, né? Então tá trabalhando numa tendência de baixa, pessoal. Nossos juros, o que é ruim para o câmbio, né? E bom para nossa bolsa. Mas como ele tá flat e a nossa bolsa não tá se traduzindo essa subida, tá, pessoal? O que que tá acontecendo? Nossos juros, ele tá influenciando realmente, mas pro nosso aqui, né? Aqui a gente vê o Infood caindo, né? Nossa bolsa tá caindo pareada nas outras bolsas, tá, galera? Então, basicamente é isso. Então, dólar futuro, nosso doleta aqui. Dólar, pessoal, olha aqui. Nosso dólar teve uma movimentação bem interessante, né? Que já nos é conhecida, né? Ficar comprado em cima da Petax Futuro, que ele veio aqui e buscou o nosso primeiro spot do dia. Obviamente que eu já coloquei aqui a nossa Petax final, né? O casado de hoje, a distância do preço futuro para o preço à vista, tá de 5 pontos, né? Por causa que nós estamos perto da pré-rolagem, né, pessoal? Então deixa eu abrir aqui o calendário. Olha só, né? Perto da pré-rolagem, né? Então vai diminuindo, né, a diferença do contrato novo pro antigo, né? Sendo que terça-feira já é antes pré-rolagem
Quarta-feira nós temos a pré-rolagem, quinta-feira, dia bem importante, né? Já quarta e quinta já é a nossa pré-rolagem. Já podemos ver no nosso DR1 que o fluxo vem mais para esses dias, né? Tá. Então, câmbio abriu um gap de alta já, tocou nessa região, que é uma região do maior contrato, que eu já mostrei aqui para vocês, né? Aqui no dólar. E ficou trabalhando em cima da máxima da CME, né? A gente tem a máxima da CME, mínima da CME, a taxa máxima de câmbio que está aqui embaixo e a taxa mínima de câmbio, parâmetro de abertura, né? Opa, taxa mínima está aqui, né? No 517,5, né? E o parâmetro de abertura está no 27,5. Tá? Mas isso aqui são algumas métricas da B3 que servem mais como sugestão para os investidores, né? Então, o câmbio ele ficou aqui trabalhando de uma forma mais altista, né? Que eu entendi que aqui, né, essa aqui seria uma boa região, né? Porque ele já veio aqui, mostrou um fluxo comprador, né? Só que aqui ele já estava um pouquinho sobrecomprado, né? Em cima do BRLT, galera, BRLT, né? Então, quando o câmbio ele vem para cá, logo nos primeiros minutos, né? Aqui o mercado está meio sobrecomprado, né? Bem verdade que está caro aqui para os institucionais, mas nada que eu digo e repito, nada que está caro possa ficar mais caro ainda, tá? Então o mercado, quando ele abre, ele é soberano, mas a gente tem que entender que isso aqui não é um setup, né? Não é para chegar aqui e vender, né? Ah, eu cheguei aqui e vende, né? Chega na máxima do CME, compra ou vende. Não, tem que observar o preço, fluxo, né? E entrar com esse seguinte racional, né, pessoal? Então, olha só, então ele estava aqui, né? E aqui tá uma zona que é o 600, né, pessoal? Então tem que ver aqui que é o 600. Ele justamente quase tocou aqui 600, né? Quase tocou, né? Então aqui daria para fazer um scalp realmente de venda daquele jeito que nós entendemos que faz a parcial no 95 e tenta levar até o 90, né? Então bem interessante esse tipo de scalp aqui, né? E veja que ele deu um resultado, né? Tá, então esperar o mercado spot abrir, né? Ele é bem verdade que quem ficou vendido aqui, assim, quem vendeu aqui, né? A gente tem um alvo que é na Petaxi, né? Aliás, no Petaxi não, né? Petaxi ainda ia sair. E, inclusive o nosso D+1, que seria a Petaxi sexta-feira, tá aqui para baixo, né? Tá bem baixo. O preço não vai lá. Então, o alvo de quem está vendido aqui seria na VWAP diária, né? E mais nessa região aqui, né? Do que ele tocou novamente, né? Só que ele veio e ainda tocou em cima do ajuste, né? Quem comprou em cima do ajuste, ó, quem especulou, eu não diria que essa aqui é uma compra muito de risco, né? Mas essa recompra aqui, aí sim tá interessante. Por quê? Porque olha só onde ele fez a Petax, né? A primeira Petax futura. E como eu venho e falo para vocês que ele fica comprado em cima da Petax, já tentou buscar os primeiros postos do dia, ele bem que conseguiu, né? A gente tem que entender também que essa diferença aqui, ela não faz tanto sentido agora, tá, pessoal? Ela não faz tanto sentido agora, mas o entendimento é como é que está o fluxo aqui, né? Bora entender qual é a movimentação de preço, como é que está a agressão. Então ele já foi lá embaixo, né? Aqui a gente tem um POC, interagiu com o ajuste, não conseguiu renovar, né? E foi lá, olha só, essa movimentação de novo e para mim aqui foi a venda, foi a desistência da venda, né? Então Petax futura para vir desafiar o 600, né? Então foi justamente, olha só, um movimento bonito, né? E aqui não caberia o scalp de novo, porque ele só passou por cima, né? Ele passou por cima aqui do 600, nem
nem mostrou uma certa resistência, né? Se eu for ver aqui no Dolfoot, bora ver essa movimentação de hoje. Segundo consta, né, é essa movimentação aqui, olha só, não fez nenhuma frequência, né? Aqui até ele fez uma frequência, mas não fez nenhuma frequência aqui em cima, como ele fez aqui, né? Chega perto aqui é o Dolfoot, mas 9 range, tá, galera? Esse aqui é o gráfico de range, tá programado para uma frequência. Aqui tem uma frequência do dólar, que está atualmente em amplitude de 4 pontos, a média, né? A média do câmbio é de 4 pontos. Então, só como ele chega perto do 600, né? Inclusive dá para vender aqui e vir trazendo, né? E aqui ele nem mostrou uma resistência, né? Então, se você vende aqui um pouquinho mais adiantado, leva um stop, tudo bem, né? Mas o que que vai te dar? Olha só, quando tu levar um stop, tu vai levar assim, aqui tem 4 pontos, né? Então, por exemplo, ele perde essa mínima, olha só, e já fez um tick para cima, 5 pontos. 5, 6 pontos, você leva um stop, mas quando ganha, e aí? Quando ganha, olha só, a diferença de quando ganha para quando leva o stop. Então, a gente tem que observar essa relação também no day trade, né? Tá. Então o nosso câmbio fez a Petax Futura, né? Passou pelos 600, que tá bem aqui. Depois voltou e na Petax Futura, quem fez uma compra aqui em cima do spot e levou um stop, tudo bem também, tá? Porque ele podia fazer esse movimento de vir renovar. Só que ele não o fez, né, galera? Por quê? Porque o nosso juros ele caiu, né? Ele caiu, mudou de lado e isso aqui fez com que o nosso câmbio ele devolvesse parte do movimento, tá? Se os juros ele tivesse agora, olha só, ele tá flat, né? Tá flat, tá bem flat, mas tá mais negativo, né? Se ele tivesse uma leve alta, aí sim o câmbio ele ia correr, tá? Aí sim eu vejo que ele ia ficar lá, ele vinha para essa casa aqui do 620, 630, ia ganhar 1% de alta. Ele ganhou mais, né? Foi 1,70 e pouco, 75, mas devolveu, né? Mas eu creio que ainda nosso câmbio ele vai fazer o ajuste acima da nossa média contratual, acima, ou seja, acima do spot do dia do D+1, entre esse preço aqui, tá, galera? Obviamente que eu já anotei aqui as nossas Petaxes. Olha só, teve uma diferença de uma para outra, realmente que deu esse tom comprador, né? Mas ela devolveu. E o casado está de 5 pontos, sendo que no nosso estudo sugerido nós erramos, né? 1,5 ponto praticamente dessa Petax para o nosso estudo aqui, tá? A nossa margem de erro, né? Então o câmbio, olha só, ele fez o movimento, inclusive de queda, né? Então quem comprou aqui levou um stop novamente, né? Agora esperar ele voltar aqui para vender. E o alvo seria ou nesse spot, né? Que agora a gente tem o preço à vista. Aqui é o Petax à vista e futuro e o spot. O spot aqui também é um spot. O spot é uma apreciação, né? São essas duas aqui. São esses dois cálculos aqui de tesouraria, né? Isso aqui é uma medida, né, pessoal? Então, olha só onde ficou o spot. Ele veio e buscou o spot, né? Ficou trabalhando, inclusive aqui em cima da outra Petax Futura. Ele perdeu essa segunda, né? O mais interessante ou é vender ou esperar ele chegar aqui e vender, tá? Porque ele já vinha para devolver parte do movimento, mas eu achei que essa venda aqui foi aqui tudo bem, né? Se você vende nessa região, acredita, mas eu tô inclinado mais a comprar no câmbio, tá? Inclusive aqui, ó, terceira Petax, né? Olha, ali veio em cima da Petax Futura e já levantou, né? E tá comprado ainda, né? Tá no sentido um pouco mais comprado, tá, pessoal? Então, levar um stop realmente e
quem vende aqui, né? Quem vende aqui é um pouquinho mais é um pouquinho mais arriscado, eu diria, né? Que é o melhor porque nós temos aqui resistências, né? Nós temos suporte e resistência natural do câmbio, né? Esse aqui são os suportes reais e resistência reais do câmbio, né? Tanto que ele passa quando não consegue buscar, né? Porque ele pode vir buscar o preço futuro e cair de novo, né? Então é interessante ver essas marcações, né? Então ele ficou trabalhando inclusive de forma um pouquinho mais perigosa aqui na média contratual e em cima da Petax futura, a terceira, olha só. Aí sim seria mais interessante, né? Uma compra aqui para já vir desafiar, se não o 94, né? Comprar aqui perto do 90 para vir para o 94. Ele veio até o 98, né? Perto dos 600. Nosso alvo seria o 600, né? Um alvo mais prático. Mas quem acreditou tá comprado ainda, né? Porque olha só, nosso spot e a Petax Futura tá aqui 5 pontos acima. Ele tocou em cima da Petax Futura, né, galera? Então, basicamente é isso. O câmbio ele meio que fechou já a simetria da manhã, porque ele conseguiu trazer a cotação de preço para a média contratual, né? Aqui tá faltando só ele trazer aqui para nossa Petax Futura. Aí sim seria excelente, né? Não sei se ele vai ter essa força. Tá. Então, mini índice, galera. Nossos juros caindo, né? Por que que o mini índice ele não subiu? Se a correlação de juros e bolsa ela é a correlação de um, né? Não é aquela correlação negativa. Porque, galera, é o seguinte, né? Hoje nós tivemos, a gente teve aqui empréstimo bancário que está em queda, olha só. Logo 9, 8,5, né? Olha só como tá para 2024, 2025 tem caído, né, galera? Então, que dá um sentimento um pouco ruim. E além disso, olha só como estão as nossas bolsas, as outras bolsas, né? Olha só, elas estavam em queda aqui antes das 10 horas. Olha só esse movimento. Antes das 10, S&P 500 também, movimento mais baixista, né? Nikkei também, Russell também, ali na Europa, né? O DAX também caindo, já está caindo mais forte, já 1%. É bem verdade que eles estavam flat, mas a movimentação era mais de queda, né? Isso aqui fez um movimento, ele fez o spike por causa do desse drive de mercado, né? Então ele já fez essa movimentação. Só que ele fez um movimento contra-intuitivo que ele está fazendo, né? Que ele vai, olha só, sexta-feira, ele já busca lá as máximas e depois só cai, né? Aqui já cai, né? Também, né? Aqui foi um dia um pouco mais de alta, mas ele está fazendo esse movimento aqui mais corriqueiro, de que ele está buscando uma alta, tá, pessoal? Então ele abre, né? Faz um movimento contra-intuitivo para cair. Por quê? Pessoal, a história das taxas, né? O mercado ele já sabe que essas taxas de 50% do governo americano, né? Elas serão executadas. Então, o gringo ele vem tirando dinheiro da nossa bolsa, né? Ele vem tirando dinheiro da nossa bolsa e o nosso cenário é esse, tá? Então, olha só. POC e ajuste, né? Ficou trabalhando uma região bem perigosa, porque quando ele trabalha essas regiões quer dizer que o preço ele vai correr. Mas a macro era de queda, por mais que, por exemplo, nós tínhamos também aqui setor de energia tá em alta, né? Olha só, 2%, gasolina 1,5 já. Isso faz com que a nossa bolsa, olha só, Petrobras, obviamente que vai operar em alta, né? Operou em alta mais de 1,5%, né? Petro, mas olha aqui o setor bancário, inclusive com essa sanção, né, da lei Magnitsky acerca das ali do judiciário, né, dos ministros,
o setor bancário ele está caindo um pouco porque ele vai ter que resolver essa situação, né? Inclusive ele já pessoal, o setor bancário ele já procurou saber como é que qual é o procedimento, né? De fechar essas contas dessas pessoas, enfim. O setor bancário ele está caindo e o nosso micro S&P, olha, flat, né, um pouquinho mais na queda. O índice B6C também caindo, tá? Inclusive a nossa Ambev também, ela está caindo, chegou a cair até quase mais de 2,5%, né? Vale caindo também. Então esse cenário aqui de queda não salvou por mais que os DI estejam caindo também, né? Mas o nosso mini índice ele responde o Ibov, né? O Ibov é a soma das nossas ações, né? Que é um índice que ele não é operado, ele só é um índice. O que nós operamos é o INDFUT e o WinFut, né, galera? Então, só queda, né, galera? Não tem nem o que dizer aqui. Aqui foi essa, inclusive essa vendinha aqui para, deixa eu mostrar aqui, né? Ele faz um POC, aqui a gente tem um POC, aqui a gente tem as janelas operacionais. Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, né? Então ele busca uma liquidez maior aqui em cima. A macro era de queda. Para mim essa venda era melhor, tá? Para mim essa venda era melhor. Por quê? A gente ainda tem aqui a maior região. Essa linha aqui, galera, é uma linha de maior região de liquidez do nosso contrato, né? Então ele só foi lá buscar, ganhou quase 0,5%, né? E voltou pro POC, né? Voltou para a casinha aqui. E quando a abertura do mercado à vista, ele deu um pequeno movimento e aqui foi um reteste, né? Esses candle aqui, né? Que foi um reteste para vir justamente já buscar essa mínima aqui, né? Deixa eu apagar de novo e aumentar aqui. Então ele fez esse movimento, né? Que é um movimento um pouquinho mais contraintuitivo. Faz a liquidez, né? Ele faz uma pequena movimentação, vai lá, retesta de novo e já vem para cá, né? Aqui estava a venda, galera, para buscar essa mínima de até então. Sendo que quando ele chegou lá, de novo, a abertura do mercado americano, né? Olha só, mais uma venda. Então aqui, né, se você perdeu essa venda aqui, né, nesse candle, para vir renovar, foi a melhor, né? Sinal melhor. Mas nós tivemos outras também, vendas aqui pontuais no mini índice, que para mim foi essa aqui também, né? Quando ele entra, olha só, a gente entende aqui que eu tenho aqui marcado VWAPs ancoradas, né? E aqui temos outras médias que funcionam como nós temos um aposte, uma especulação do preço de quem entrou nessa janela operacional, igualmente na do mercado americano, né? Então é por isso que quando ele vem essas médias, e essas médias são renovadas todos os dias, né? São renovadas todos os dias. Então essas médias, elas sim são importantes. Então ele vem, né? Vem carregando, tem um pouco aqui em cima, vem carregando a liquidez, aí ele cria uma liquidez mais embaixo, tá? Ele cria uma liquidez mais embaixo. Quando ele vai na rejeição, que é justamente quando ele entra na média, aí que tá a venda, né? Inclusive ele volta de novo nessa liquidez que ele criou, né? E ficou fazendo aqui uma estrutura um pouco mais baixista, né? Quem vendeu aqui, defendeu aqui de novo e defendeu aqui de novo, né? Mas esse POC aqui, né? Essa região que até então é a saída de quem tá aqui, né? Já faz uma saída, já faz uma parcial, mas continuou, né? Inclusive venceu e tá trabalhando na tendência de baixa. Então basicamente é isso, galera. Para o mini índice é venda ainda, mas em regiões um pouco mais altas ele já está perto da nossa amplitude média diária, que está no, vai segurar aqui, né? No 133 mil. Se bem que ele vai segurar aqui.
Mas bora ver o que vai acontecer, né? Talvez ele devolva um pouquinho mais desse movimento, dependendo de como os juros ele vai performar, vai continuar performando, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like, tá? E dúvidas, deixem alguma pergunta ou algum comentário. Valeu, é isso aí.